ter sido convidado para conversar sobre a Universidade do Bem Saber. Acertei o nome, né, Madza? Do bem viver. Bem viver. É porque o bem viver e o bem saber, para mim, estão juntinhos. Isso. A gente não tem nem o acesso ao bem saber, o senso crítico, superando o senso comum que predomina nesse mundo, nem acesso ao bem viver. É esse mesmo que a gente não tem, né? Então, a gente está lascado dependendo de ações como essa, que é a verdadeira revolução, porque é a revolução da vida não é a revolução da guerra, a verdadeira revolução que transforma a favor da vida. E a iniciativa de vocês é sensacional. Então, eu vou bater esse papo com Cláudios, Madza e a Silvia, se quiser falar, a hora que quiser falar, porque Cláudio já autorizou. A gente vai bater um papo descontraído aqui para dizer, porque amanhã será lançado, né? E será lançado numa esteira que tem Boaventura, numa esteira que tem Paulo Freire, e será lançado com toda essa energia do tempo, na esteira que criou e cria até hoje a potência humana. Cláudio, é importante lançar isso amanhã? E qual o objetivo desse lançamento? Que eu quero fazer parte de tudo. Então, Vai, contigo. Então, isso tem uma história antes, né? Mas é importante lançar amanhã, porque vai ser lançado no Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial começou há anos atrás, no início dos anos 2000, e as primeiras vezes que ele aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, depois a última acho que foi em Manaus, em Belém, e o Fórum Social Mundial sempre foi um grande fórum, um grande momento em que as pessoas iam e traziam o que estavam fazendo. E era impossível dizer exatamente o que estava acontecendo ali, mas era uma sinergia enorme. Você sentia a criatividade das pessoas em todo lugar que você ia, havia coisas novas acontecendo, né? Acontecendo em relação ao feminismo, em relação ao racismo, em relação à nova escola, em relação a novas maneiras de produzir. Em todo lugar que você ia, tinha um grupo discutindo isso. E eu acho que o Fórum Social Mundial, acho que não conseguiu, era praticamente impossível, não conseguiu depois restituir toda essa riqueza. Mas essa ideia continua, tanto continua que agora a gente está realizando esse Fórum Social Mundial e, no início desse Fórum Social Mundial, a convite da Universidade do Bem Viver, que é uma universidade cujas características eu vou pedir para a Madza nos dizer, a Universidade do Bem Viver convidou Boaventura Sousa Santos. Boaventura Sousa Santos, que é conhecido de todo mundo, mas é um intelectual, um filósofo, uma pessoa que tem acompanhado muito o que acontece no Brasil e tem, com o seu pensamento, com a sua análise, tem nos ajudado muito a saber em que direção a gente vai. Então, eu me chamo Cláudio Frecon, eu sou diretor do CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, que produz materiais audiovisuais e impressos, e que produz também metodologias e faz uma série de cursos presenciais e agora à distância. Acho que é isso, né? Muito bom. Eu imagino que o bem viver e o bem saber vão caminhar junto na universidade. Com certeza. E esses 5 elementos, ciência, filosofia, arte, religião e ancestralidade, vão se combinar no conhecimento coletivo para a gente ser ainda mais potente de transformação. Isso, eu estou certo? Tem a ver com isso também? Quem quer falar? Madza, Cláudio? Não, só para introduzir a Madza. Isso tem a ver, eu acho, com a ancestralidade, com a descoberta que nós temos, que estamos fazendo agora, sobre a grande sabedoria
dos povos originários aqui da América Latina. A sua enorme sabedoria, a sua relação com a terra, a sua relação com a natureza, e isso tudo são valores que são extremamente importantes hoje no pensamento que nós estamos discutindo hoje. Então, vamos lá, Marta, você pode responder a pergunta do Eduardo. O Eduardo realmente ele já é parte da Universidade do Bem Viver, já é um professor estudante da universidade, porque ele disse exatamente quais são as bases, os eixos dessa iniciativa planetária. Eu me lembro, em 2012, na conferência na conferência do meio ambiente, que foi 10 anos depois da primeira cúpula da Terra, né? Uma das expositoras falou o seguinte: se vocês quiserem saber como reequacionar essa grande crise em que nós estamos vivendo, né, perguntem para suas avós. E, na realidade, é exatamente isso. Essa crise planetária que nós vivemos, ecológica, ambiental, política, econômica, para ela ser equacionada, nós precisamos retornar às nossas raízes, às nossas avós, aos conhecimentos ancestrais, aos conhecimentos que falavam do quê? Da simplicidade, da humildade, da conexão com a Mãe Terra, né? Era assim que vivíamos lá atrás. E é isso que precisa ser recuperado para que nós possamos superar essa crise e criar o novo mundo possível que já existe, que já está aí em milhares de iniciativas. Então, a ideia da Universidade do Bem Viver surge no contexto da campanha por um currículo global da economia social solidária, que surgiu no início dos anos 2000, com os fóruns para uma outra economia, organizados por organizações camponesas na Argentina, com apoio de universidades de economia social solidária. Dessa articulação global, que foi a campanha por um currículo, que é a campanha por um currículo global para a economia social solidária, surge a ideia de se criar essa universidade com foco no bem viver, na ideia do Sumac Calçai, né? A ideia de uma vida em harmonia, em que os seres humanos estão em harmonia uns com os outros, em harmonia com todos os seres vivos da natureza. E por que surge essa ideia? Porque no aniversário da campanha, dezenas de organizações, de comunidades, de universidades estavam falando de práticas que traziam embutidas nelas esse conceito de bem viver, de centralidade da vida, de centralidade da arte, centralidade do amor, do respeito mútuo por tudo e por todos, né? Muitos estavam falando isso. Então, uma pessoa que estava nessa festa falou: por que não fazer uma universidade do bem viver? E a ideia colou. Formou-se um coletivo internacional para pensar o assunto, né? Muitas reuniões foram feitas entre junho do ano passado e agora. Fizemos 5 reuniões internacionais com pessoas do mundo inteiro, reuniões em 4 línguas, em inglês, espanhol, português e em japonês, né? E aí nós começamos a delinear o que poderia ser essa universidade, essa articulação global de iniciativas de todos os setores que trabalham com educação para a transformação. Universidades, escolas, comunidades, sindicatos, cooperativas de trabalhadores, movimentos artísticos, movimentos culturais, movimentos sociais, centros de espiritualidade das mais diferentes crenças e religiões. Todas essas iniciativas juntas formam a Universidade do Bem Viver. E conseguimos, parte dessa articulação é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais,
que é coordenada pelo Boaventura Souza Santos, né? Essa coalizão também faz parte da Universidade do Bem Viver, e é Boaventura Santos que vai vai fazer a aula magna da universidade para pessoas do mundo inteiro. Nós já temos inscritos de todos os países do mundo. É muita esperança reunida nesse ano maravilhoso, que é o centenário de Paulo Freire, maravilhoso e terrível, né? Terrível e maravilhoso, não poderia ser uma coisa sem a outra, porque a gente está vendo a agonia de uma era e o nascimento de uma outra. A Universidade do Bem Viver é o nascimento. E aí eu queria falar talvez você possa me perguntar, mas como é que isso vai funcionar, né? Como é que isso vai... Era essa a pergunta. Na prática, como é que isso funciona, Márcia? Então, aí é isso que eu gostaria de pedir que a Sílvia falasse um pouquinho sobre o que vão ser os círculos de diálogo, que até o momento podem existir outras, mas até o momento que nós pensamos, a principal estratégia para provocar essa articulação, essa sinergia entre as mais diferentes iniciativas pró-bem viver, seriam os círculos de diálogo. E um dos primeiros círculos de diálogo está sendo organizado pelo CECIP, com a liderança da Silvia Fittipaldi, da Luciana Oliveira e da Flávia Fassi. E nós temos aqui a Silvia Fittipaldi, que poderia nos falar um pouquinho sobre isso. Silvia? É uma grande... Oi, Silvia, cadê a Silvia? Uma super responsabilidade, meu Deus, estou aqui quase chorando, mas é porque ela realmente consegue sintetizar e costurar, não é à toa que ela é a costureira, nossa costureira de ideias. Ela costura muito mais, é um tecido infinito. Bom, o Círculo de Diálogos ele está totalmente baseado na pedagogia do Paulo Freire, que é essa pedagogia dialógica, da gente aprender uns com os outros. E o grande lance desses círculos, né, que são, atualmente a gente tem eixos dos círculos. Então, por exemplo, estou pegando a cola aqui, tem conhecimento indígena dos camponeses, segurança alimentar ou soberania alimentar, mudança climática, finanças éticas, educomunicação, que é o nosso do CECIP, epistemologias decoloniais, que a gente vai entrar fundo nessa nossa descolonização pessoal e social, né? Porque a gente, enfim, tem várias coisas envolvidas aí profundíssimas, transversais de gênero, pedagogia para a construção de cultura de paz, cidadania global, trabalho e sindicalismo e contação de histórias, transformação social e bem viver. Então, e esses eixos, na verdade, eles estão finitos porque eles foram criados coletivamente pelas pessoas que agem nesses universos. Então, quando o Eduardo falou de religião, eu lembrei que a gente tem um coletivo, então tem de tudo. Tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que acreditam naquilo, tem pessoas que não acreditam, têm medo de acreditar, enfim. É um sacão de gatos aí que a gente está pondo para conversar. E aí eu sinto falta, porque eu estudo linguagem simbólica, sou designer, sou jornalista, designer, e tem um pezinho lá no esotérico, né? Então, eu sinto falta desse ladinho, mas a gente vai entrar nisso. Então, voltando, os círculos têm esse grande barato de poder costurar associações, coletivos e organizações de todo mundo. E a gente está com um forte trabalho para conseguir financiamento para fazer tradução simultânea, porque não é baratinho. Porque a gente vai fazer em português, o nosso vai ser o segundo círculo, que vai durar 8 meses, 3 dias por mês, 2 horinhas por dia, com atividades dentro do círculo e fora do círculo, umas vivências dentro da sua própria casa. Então, a gente está criando aí uma metodologia para poder trazer uma experiência diferente da educomunicação, comunicação consigo, comunicação com o outro, criatividade, design e arte, que é o nosso círculo. Então, já me perdi. Assim, então, a gente está fazendo em português e quer traduzir para inglês, para espanhol e para francês. O espanhol, o pessoal está doido porque querem participar e não é fácil você acompanhar em outro idioma. Então, o grande barato vai ser a gente ter atividades, essa coisa do online é terrível, como a Márcia falou, mas, ao mesmo tempo, é genial, porque a gente pode fazer círculos
África, e com a Alicia em Rosário, e com outras pessoas na Europa e tal. Perdão, gente. E trazer esse bem viver na prática, que é encarar todas essas diferenças, que só na prática que a gente vai fazer a pedra redonda, né? Vai bater ali a água, vai bater uma na outra e vamos arredondando esses relacionamentos. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a universidade, que vai abrir amanhã. Obrigada. O que eu falo? Você está sem som, Eduardo. Mas já terminei, gente. Obrigada. Ai, vou dar trabalho para música. É o microfone do Edu. A gente tem, no Brasil, as várias cidades apartadas. De um lado, os espaços territoriais, físicos, com investimento do Estado. Do outro lado, os espaços territoriais, físicos, com a convivência. Onde tem a maior convivência, tem um menor investimento do Estado. E onde tem o maior investimento do Estado, a pessoa não sabe nem quem é o vizinho. Então, a gente tem as cidades, em geral, apartadas. O bem viver é um grande caminho para a gente unificar, fazer superações, ter tantos direitos quanto a convivência, organizando nossas cidades. Nós temos esse objetivo, porque esse objetivo supera o capitalismo, né? Porque esse capitalismo desastroso é lamentável. A gente tem esse objetivo, superar todos esses apartheids que a gente tem e unificar direitos, Estado voltado para a vida e ainda a convivência das pessoas. Sim, Eduardo, é exatamente isso. O nosso sonho é superar as divisões. Nós queremos viver aquilo que nós chamamos no CECIP a pedagogia do abraço. É abraçar tudo que estava separado. A Universidade do Bem Viver quer que teoria e prática se abracem na praxis. Ela quer que pensamento e emoção se abracem no nosso fazer. Ela quer que ciência, arte e espiritualidade caminhem juntas. Ela quer superar as fragmentações entre as disciplinas. E ela quer fragmentar a fragmentação entre as diferentes bolhas, daqueles que lutam contra o racismo, outros lutam pelo feminismo, outros lutam pelo ambiente, outros lutam pela democracia, e cada um fica um pouco na sua bolha, né? Então, nós queremos que todos eles, tudo isso se abrace, e queremos abraçar também as pessoas que nesse momento estão se opondo a essa ideia, as pessoas que ainda estão com a mentalidade da divisão, do inimigo, da luta. Nós queremos abraçar essas pessoas também, e não queremos que ninguém... Nós estamos com o Erasmus de Roterdã, que já citava um antigo filósofo grego, né, dizendo que sou um ser humano e nada do que é humano me é estranho. Não existem monstros, o monstro está dentro de cada um de nós. Não existe nada totalmente mal nem totalmente bom, né? Então, precisamos abraçar a sombra, abraçar o outro, porque nosso planeta precisa disso, só a humanidade junta, só a humanidade unida pode superar essa crise. É um pouco na fala de uma jovem poeta negra na posse do Joe Biden nos Estados Unidos, a Amanda Gorman, ela traduziu um pouco isso, né, quando ela disse assim: vamos nos unir todos, de todos os cantos. Ela estava falando do país dela, mas ela estava falando do mundo, que venham de todos, porque de todos os lugares, e vamos juntos, nós vamos nos unir para construir isso que existe, que é a luz, que ela falou assim. A luz está aí. A luz está aí. Só precisamos ter coragem suficiente para ver essa luz. Só precisamos ter coragem suficiente para ser essa luz.
Nós, na Universidade do Bem Viver, nós estamos conscientes que nós somos essa luz e juntos todas essas pequenas fogueiras, como dizia Eduardo Galeano e Cláudio adora essa metáfora, todas essas pequenas fogueiras podem se juntar numa grande fogueira que vai abraçar, que vai aquecer esse mundo e que vai... O fogo, né? O fogo destrói tudo que é velho, que não serve mais, né? E vai fazer nascer a fênix. Nós vamos ressurgir enquanto humanidade una num planeta lindo, azul, maravilhoso de todos, sem fronteiras. É esse o sonho da nossa Universidade do Bem Viver, Eduardo. É isso que nós todos acreditamos. Uma perguntinha para a gente fechar aqui nossa conversa. Eu já entendi que a gente está unificando sapiens com sencientes. Não tem separações. Eu já entendi que a gente está tornando de fato comum aquilo que é comum, a terra, a água, a vida, que está apropriado pelas pessoas e que a gente quer transformar em comum. Isso. Já entendi também que o nosso movimento faz com que todas as nossas inteligências singulares ficam maiores com a inteligência coletiva. Então, já entendi que o movimento ele tem várias pernas que caminham cada vez mais potentes pela criação. Então, para a gente concluir, a grande pergunta. Vamos formar todos nós na universidade? Será uma universidade para todos nós ou só para os outros? Cláudio. É uma universidade para todos. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que nós estamos sendo divididos, por exemplo, por bolhas. A gente só ouve, a gente só conversa com pessoas que estão de acordo com a gente. Mas a gente precisa curar essa bolha, a gente precisa ir para uma bolha maior e tentar conversar com as pessoas que não entenderam isso, ou que não entenderam, ou que estão fechados com fake news, etc. A gente precisa abrir isso num grande diálogo em que esta utopia, esse sonho que a Amada descreveu, na realidade, é a nossa utopia, é uma coisa que vai nos levar nessa direção e, indo nessa direção, a gente vai se aperfeiçoando. E é fundamental que esse diálogo, que essas bolhas desapareçam e as pessoas se encontrem. Então, a universidade é um lugar para que tudo isso se encontre e a gente possa discutir isso. Eu tenho certeza que disso vão sair, digamos, novas perspectivas, novas ações e uma nova realidade que a gente vai modificando também. A gente nunca vai chegar lá, a gente vai sempre melhorando, modificando a situação em que a gente está. E é isso? Então, le mot de la fin. Lindo, 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 muito bom, excelente a entrevista e a gente gostaria de agradecer em nome de a presença de vocês no nosso site, falando para todo mundo, falando para o mundo e, mais uma vez, deixar o espaço para vocês divulgarem o horário do lançamento, da aula inaugural dessa grande universidade neste domingo. E eu agradeço muito, viu? Me fez muito bem conhecer essas 3 pessoas que eu não conhecia. Eu tenho certeza que eu serei melhor a partir daqui do que eu sou até agora e que enfrentarei melhor os obstáculos da vida. Mas vai. Silvia não gosta de falar, então acho que vai ser Madisa que vai dizer hora, local, quando. Não, eu prefiro que a Silvia diga, porque a Silvia tem os numerozinhos todos aí, ela que bolou todo o material de divulgação da campanha, nossa designer de textos, de vida, de tudo. Silvia, por favor. Eu quis ser legal. Informa a data. A Silvia vai dizer o horário, que é um horário global, né? E alguns horários chaves para o Brasil, Argentina, Europa.
Vou abrir aqui. Olha só, nós temos amanhã, dia 24 de janeiro, às 17h45, GMT. No Greenwich Time, se tiver alguém aí de outro lugar, 17h45. Aqui no Brasil é 14h45, tá bom? E precisa se inscrever, e aí eu não sei como é que a gente pode, porque é um monte de letrinha aí, depois a gente pode divulgar aí pelo canal de vocês o link para inscrições. Pode. Vai ter Manda pelo chat aí. já tem mais de 300 pessoas e enfim, é bom se inscrever logo. Tá, me inscreve aí, por favor. No site da campanha, tem vários idiomas, o link, e eu já vou botar aqui o endereço e vou escrever o Eduardo aí e a Mônica. Então, domingo, dia 24 de janeiro, o início é às 14h45, cheguem mais cedo, fica lá na sala de espera, que vai ser maravilhoso, vai ser inesquecível, histórico. Ano de Paulo Freire, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a gente começa uma grande parceria. Essa foi a primeira de muitas entrevistas e também de uma parceria longa que eu espero que nós façamos e que a gente possa se ver muitas outras vezes por aqui. Um beijo para todo mundo. Beijos. Beijo também. Beijo também. Zé Luiz.